boa tarde. Programa Família de Deus no ar. Renova nossa alegria. Nossa alegria porque é o momento do nosso encontro. O momento de celebrarmos vida. O momento de nós celebrarmos este dom. O dom da existência. O dom da vida. Vamos utilizar, e sempre assim o fazemos, este momento para um culto. Realmente, é um momento em que nós vamos refletir sobre nossas coisas. Mas não simplesmente refletir, nós vamos celebrar a nossa existência, celebrar a nossa vida. Quando nós refletimos, quando nós pensamos, quando nós interiorizamos a verdade de que um dia viemos ao mundo, um dia fomos fecundados. Começa aí esta alegria da existência. Um dia Deus nos chama à existência por meio do nosso pai e nossa mãe, que ofertam numa comunhão de amor duas pequenas células, e destas células a nossa existência, o chamado à existência. Em nossas narinas soprado a inspiração de Deus nesse sopro da vida. E nós então temos estes dons em nós para celebrarmos, simplesmente celebrarmos, festejarmos, nos alegrarmos a cada momento. Não podemos desperdiçar esse dom, mesmo porque o dom existencial é temporal. Nós começamos a existir um dia, deixaremos de existir um dia. Este dom existencial é temporal. O dom da vida é eterno. Nós sempre existimos em Deus, sempre existiremos em Deus. A única diferença é que tivemos um momento, tivemos um período, tivemos uma vida humana. A imagem de Deus. Isto é lindo. A imagem de Deus, a imagem do Criador, trazemos na nossa humanidade. E somos chamados, somos conduzidos, recebemos o dom divino para no nosso existir nós buscarmos a semelhança de Deus. É no relacionamento humano, é nesta comunicação em que nós vamos manter uma comunhão, se estivermos vivendo este amor. Temos na nossa natureza humana todas as condições, todas as virtudes, todos os talentos, para que possamos vivenciar a semelhança divina. Temos em nosso ser genes divinos, genes do Criador. Nós temos todo em nós para buscarmos esta semelhança. E a semelhança é no relacionamento humano. A semelhança é justamente nesta comunhão no amor, comunhão nesta Trindade Santa. Somos chamados a isso. E nós temos nestes sábados, nestes momentos em que Deus nos oferta gratuitamente, nós temos tentado procurar sentar à mesa da partilha para juntos partilharmos da nossa existência, partilharmos nossas experiências. E nós temos como pano de fundo a família. Daí o programa Família de Deus. Vai ao ar todo sábado, com início às 12 horas. Eu agradeço a todos vocês que aqui estão. E vamos continuar com nossas reflexões. Nós temos colocado sempre de que esta realidade conjugal, esta realidade familiar, em que nasce, em que brota deste amor conjugal entre essas duas pessoas, e que vai se consolidando numa realidade nupcial. Por que nós falamos realidade nupcial? Porque este encontro deste homem com esta mulher, deste esposo e esta esposa, reflete ao mundo o amor de Deus pelo seu povo. É o próprio amor trinitário presente no esposo e na esposa. É este amor que une, este amor que comunga estes dois seres. E temos sempre afirmado que isto é frágil, é uma realidade frágil. E por que é uma realidade frágil?
Porque não se trata de um compromisso assinado, não se trata de um contrato vinculado entre dois seres, trata-se de uma aliança, trata-se de uma doação, de uma decisão, de uma opção pessoal. Como então? Trata-se de dois seres diferentes, a opção de cada um, isso traduz nessa relação ou nesse relacionamento esta fragilidade normal dos seres humanos. Para isso nós temos que começar então a entender esta caminhada. Não existe uma fórmula, não existe uma receita, mesmo porque depende da realidade dos dois, do esposo e da esposa. E como nós somos únicos e irrepetíveis, cada um é cada um. Nós temos que nessa busca tentar vivenciar esta aliança proposta por Deus mesmo, em que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. E o lindo é que esta semelhança de Deus vai se inculcando em cada um de nós, vai sendo impregnado em nós e nós vamos entendendo, e nós vamos tomando consciência de que é a nossa comunhão que estabelece esta semelhança. E não existe uma comunhão mais perfeita do que o esposo com sua esposa. Há uma intimidade entre os dois, uma intimidade plena, completa, uma intimidade onde há uma proposta de comunhão de espírito, de alma e de corpo, uma comunhão tal, num amor específico, característico, com a possibilidade de gerar vida. Isto é lindo, e é nisso que nós temos nos alicerçado e proposto as nossas reflexões. Nós temos dito, então, que esta fragilidade do relacionamento conjugal assemelha-se, como já falamos, a uma barraca. Fragilidade tal em que vai se sustentando a partir do relacionamento interpessoal, o relacionamento entre os seres que aí compõem. Mas o relacionamento interpessoal entre as pessoas, ele vai estar sustentado pelo relacionamento de você com você, o relacionamento intrapessoal. Ou seja, a aliança de Deus conosco nos leva a uma consciência de quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui. E esta consciência vai nos dando a certeza de que viemos das mãos de Deus. Não existimos por mero acaso, não somos um acaso simplesmente. Nós somos algo pensado por Deus. Nós somos alguém chamado à existência por Deus mesmo, escolhidos, eleitos. Fomos nós, então, neste pensamento de Deus, fazendo parte do seu desígnio, fazendo parte do seu plano. E seu plano, seu desígnio, é que tenhamos um mundo, tenhamos uma vivência, uma convivência santa, onde nós vamos estabelecendo a nossa humanidade, onde nós vamos nos entendendo cada vez mais, nos libertando de tudo aquilo que nos escraviza, das nossas escuridões, das nossas trevas, do caos em que vivemos. Então nós temos esta relação. Nós temos um mundo no qual está mergulhado no caos, onde o príncipe deste mundo é o mal. E nós temos uma condição de sairmos deste caos, se nós nos permitirmos sermos iluminados pela luz do alto. E este é o Evangelho. Esta é a proposta, esta é a boa notícia trazida por Deus na pessoa do seu Filho, Jesus o Cristo. No poder do seu Espírito somos retirados do mundo, mesmo estando no mundo. Não somos mais do mundo. Ou seja, não somos escravizados pelas coisas do mundo, pelas forças do mundo, pelos valores do mundo. Nós somos iluminados pelos valores do Pai, pelos valores do nosso Criador, onde vemos as coisas totalmente diferentes. E nos chama, nessa libertação, um despojar das coisas do mundo. E um despojamento tal, radical, pleno, um despojamento da própria vida, embora zele por ela, porque é um dom que foi me dado.
mas nada é meu. A própria existência é temporal. Eu não consigo acrescentar um segundo na minha existência, nada depende de mim. Isto é plano de Deus, projeto de Deus. O que me cabe, isto sim, é zelar, cuidar desta realidade existencial que foi me dada. Então vamos hoje refletir de uma forma talvez um pouquinho mais prática, como nós consolidamos esta convivência do esposo para com a esposa. Nós sempre temos afirmado que toda esta realidade conjugal está alicerçada neste tríduo, nestas três condições que a própria Sagrada Escritura nos revela. Quando narra a criação do mundo, no ápice desta criação, no final, na assinatura final desta criação, Deus chama a existência o ser humano, a sua imagem, homem e mulher. Dois seres humanos que expressam a sua humanidade de formas diferentes. Pois bem, e lá mesmo ele diz então, para que este ser humano realmente se humanize, para que este ser humano realmente possa passar por todas essas matrizes do processo de humanização e se torne um ser humano livre, um ser humano consciente e responsável, um ser humano que compreenda a sua existência, há necessidade então de que ele observe, em que ele possa mergulhar nesta realidade trinitária do amor de Deus. E esta realidade trinitária está revelada na própria Sagrada Escritura, quando diz assim, que para que o ser humano se estabeleça como ser humano, para que o ser humano compreenda de onde veio e para onde vai, que ele possa entender-se como ser humano, há a necessidade dele despojar-se das coisas antigas, despojar-se principalmente daquela realidade que lhe gerou para se unir à sua mulher. E nesta união, na sua sexualidade, portanto, uma só carne. Vamos, neste sábado, celebrando vida, vamos refletir um pouquinho mais sobre estas condições da realidade conjugal. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Sempre o fazemos, e é com muita alegria que eu os abraço a todos vocês que aqui estão. Todos vocês que nos ouvem, todos vocês que nos sintonizam, todos vocês em que aceitam este momento para um encontro conosco mesmo, um encontro com nossas realidades, um encontro com Deus. Não podemos tratar do ser humano se não falarmos em Deus. Não podemos falar de Deus se não trouxermos ao palco o ser humano. Vamos agradecer, e eu agradeço de coração a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do Associado, a AM1060, de uma forma muito característica, a vocês que nos sintonizam nos lugares mais distantes deste mundo, por meio da internet, pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e agora também pelo YouTube, pelas páginas, sociais da comunidade, que pode ouvir em um outro horário. Pela rádio, nós estamos todo sábado com início às 12 horas. Que Deus os abençoe. Aliás, agradecemos as bênçãos de Deus, porque elas são uma realidade em nosso coração. Falamos nós, e temos falado, dessa fragilidade conjugal. Nós temos que tomar consciência disso. Não é nada confirmado, não é nada firmado, não há nada que sustente, não há um contrato assinado ao qual eu tenho que cumprir rigidamente. Não. É uma relação ou é um relacionamento
convidado por Deus mesmo. É um relacionamento ao qual Deus nos oferta. E nos oferta a partir deste sopro inspirador na realidade humana que é fecundado. O seu sopro de vida em que nos estimula, nos entusiasma a vivenciar esta realidade a qual somos chamados. Eu sou chamado à existência como ser humano para algo, para uma missão, para um trabalho, para a execução de uma vida que me foi dada. E esta vida, este sopro inspirado de Deus em mim, me leva a esta inspiração. A inspiração de viver celebrando, viver existencialmente o meu ser. Eu me vejo toda manhã como um ser extraordinário, um ser maravilhoso, um ser único e irrepetível, chamado à existência por Deus. Não posso desperdiçar um segundo deste dom. Esse dom é que me leva a este entusiasmo da existência. E o lindo é quando nós começamos a perceber que a realidade conjugal é a expressão, é o testemunho vivo do amor trinitário. Quando eu começo a perceber que este amor trinitário ao qual eu começo a entender na transcendência de mim mesmo, eu vejo que ele é vivenciado, ele é existencial, ele é experiencial no meu relacionamento conjugal, no nosso relacionamento conjugal. Porque toda esta realidade compõe uma realidade imensa, transcendente, que é a realidade nupcial. O encontro de Deus com seu povo é um encontro nupcial. O encontro de Deus com os seus, com a sua criatura, a sua imagem, é um amor imenso, é um mergulhar nesta trindade, daí a sua semelhança em nós. Nós temos que entender que na realidade conjugal é a expressão vivenciada humana do amor trinitário, do amor do Pai para com o Filho, desta união que se faz neste Espírito da verdade, no Espírito do amor, deste Espírito consolador, neste Espírito que nada mais é a ação do próprio Pai e do próprio Filho, ao ponto de que eu posso dizer a vocês: se vocês me veem amando, me veem perdoando, aceitando, compreendendo, acolhendo, justificando, consolidando esta comunhão, estão vendo o Pai e estão vendo o Filho. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E no Espírito eu posso dizer, eu no Espírito sou um com o Pai e o Filho. Mas não posso sozinho. Há necessidade da comunhão. O ser humano foi criado para a comunhão. E é na comunhão que nós vivenciamos esta experiência da semelhança de Deus. Neste tríduo que temos falado e insistido, deixe a casa do pai e da mãe para se unir à sua mulher e serão uma só carne. Este versículo, se nós olharmos lentamente, profundamente, se nós nos permitirmos que o Espírito nos ilumine, nós começamos a perceber. Deixar a casa do Pai, já falamos, é o despojar-se da realidade conjugal que lhe deu origem. Nós estamos num processo de humanização, e este processo de humanização é a saída de uma matriz para a entrada em outra. Como se nós saíssemos de um útero para entrar num outro útero. O processo é contínuo. Viemos das mãos do Pai, viemos do útero divino, viemos da matriz divina, a imagem da matriz, para buscar a semelhança, para vivenciar a semelhança. Nos vemos aparecendo, surgindo, como do nada, só pela voz de Deus, surgimos no nosso útero materno.
E começou o processo de humanização. Um processo de humanização que depende exclusivamente do sopro divino, mas também depende exclusivamente da doação destes dois seres, esposo e esposa. Isto que é lindo. Esses dois seres, o pai e a mãe, o esposo e a esposa, fornecem num momento profundo de comunhão, neste ato genital, onde há esta comunhão plena de espírito, de alma e de corpo, porque é feito no amor. O amor que conduz, o amor é que leva. E neste pleno amor, nesta comunhão profunda de amor, surge uma nova vida por vontade do Criador. Sou chamado à existência. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um dia eu tenho que sair desse útero materno para entrar num útero familiar. Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que me humanizar. E agora começo a conhecer minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus familiares. E um dia eu tenho que sair deste útero familiar para encontro daquela que Deus escolheu para um convívio, para uma comunhão, para consolidar uma realidade conjugal. Saio do útero familiar e entro no útero conjugal. Agora eu próprio me transformo simplesmente num filho para um esposo. Eu passo de ser filho para ser um esposo, uma esposa. E agora neste útero conjugal eu vou me consolidando como ser humano. Mais ainda, eu tenho a obrigação, a responsabilidade de humanizar aqueles que poderão vir do encontro meu com minha esposa. Quando nós dizemos deixar esta matriz que me deu origem para consolidar a minha própria, eu necessito de uma ação amorosa. Eu necessito conviver amorosamente com esta mulher a qual eu acho que escolhi, mas foi escolhida por Deus para mim. Ele atraiu a mim, ele aproximou a mim. O Espírito de amor nos aproximou. E nesta aproximação, nós quisemos ficar juntos, próximos. Quem ama quer ficar perto. Quem ama se aproxima. Quem ama busca a comunhão afetiva, a comunhão emotiva. Mas para isso é necessário uma ação de minha parte. E nós temos dito constantemente que esta ação vai depender de como eu ando, de como eu me comporto, de como eu me relaciono. Mas para isso é necessário que este espírito de amor vá me libertando passo a passo das minhas amarras. Vá me libertando daquilo que me aprisiona. E aí que está o lindo. É nessa humildade. Na humildade a qual eu reconheço minhas limitações. Reconhecendo minhas limitações, reconheço as suas limitações. Por isso eu disse que esta baraca, as cordas desta baraca devem ser amarradas firmemente em estacas fincadas no chão. E uma das estacas é a humildade. Eu não tenho condições de manter esta fidelidade ao compromisso assumido se não houver uma cordinha que esteja amarrado firmemente fixado na humildade. A humildade é que me leva a reconhecer sua limitação, querida esposa. A humildade é aquela em que revela em mim mesmo minhas limitações, mas revela também meus talentos, minhas qualidades, meus valores, minhas virtudes.
E estas virtudes, estes talentos, essas qualidades, elas existem em mim para ofertá-las a você. E eu percebo então que esta oferta das minhas virtudes, dos meus talentos, dos meus dons, vão alicerçar as suas limitações. Que lindo! Nós nos completamos. Nessa reciprocidade nós vamos nos consolidando. Mas o lindo é que este amor não limita simplesmente a isso. Na conjugalidade, sim, mas como semelhança, não. Para isso eu estou aberto ao amor a todos aqueles que estão à minha volta. Mas especificamente na realidade conjugal, eu tenho que ir esticando estas cordinhas para que esta barraca se mantenha em pé, para que haja esta identidade, essa característica. Eu só permito que você, querida esposa, abandone, deixe-se, despoje da realidade conjugal que lhe deu origem, do seu pai, da sua mãe, da sua família, se houver momentos concretos da minha fidelidade a este compromisso de estarmos juntos. Se eu não percebo esta sua ação de manter esta comunhão comigo, eu recuo, claro. Então, para que esta barraca se mantenha em pé, eu tenho que puxar esta cordinha da fidelidade a este processo e amarrá-la firmemente na estaca da humildade. A humildade é que me leva a reconhecer quem você é. A partir do reconhecimento, quem eu sou. A humildade me leva a ir ao encontro de suas limitações e acolher os seus talentos para que alicerce as minhas limitações. E assim vamos armando a barraca. Mas a cada puxãozinho que eu dou, na fidelidade a este compromisso, e é uma corda minha, eu não vejo a sua, está do outro lado, eu vejo a minha. Eu puxo um pouquinho esta corda da fidelidade, mas tenho que puxar outra, para que essa barraca se mantenha em pé. E a outra corda é da solidariedade. Solidário a você. Solidariedade e subsidiariedade são duas condições em que me levam, em que me impulsionam a buscar suas limitações, não só entendê-las, mas protegê-las, ampará-las. Solidariedade é entender que somos idênticos e semelhantes. Solidariedade, estar solidário, é entender você, me colocar em sua posição e compreendê-la. Porque você pensa diferente de mim, você teve uma formação diferente de mim. Você pensa, você raciocina, reflete, entende, compreende, sente diferentemente de mim. Isto é solidariedade. Eu estou solidário com você. Na minha masculinidade e você na sua feminilidade. Eu busco as suas limitações femininas e oferto os meus talentos e minhas qualidades. Ao mesmo tempo, eu acolho os seus talentos, suas qualidades, para confirmar a minha masculinidade. Um puxãozinho da fidelidade, amarro na estaca da humildade. Um puxãozinho na solidariedade, amarro na estaca da reconciliação. Que lindo que é isso. E assim nós vamos caminhando passo a passo. Mas há necessidade de que eu entenda que esta união se dá na sexualidade. Então eu tenho que puxar uma cordinha da união para a sexualidade que chama-se carinho, ternura, carícia. Esse toque amoroso, esse toque da carícia. Mas, quando eu puxo esta cordinha da carícia,
eu devo fixar na estaca do perdão, porque puxo uma cordinha da carícia, eu devo puxar também uma cordinha do respeito. E aí que é o lindo. Eu vou ao seu encontro nesta ternura, nesta carícia, neste carinho, respeitando-a. E nós vamos armando esta barraca. Que lindo que é. O despojar da sua matriz conjugal que lhe deu origem para esta sexualidade, busca uma cordinha do conhecimento. Eu devo conhecê-la. E conhecê-la no sentido mais profundo bíblico. Eu devo conhecer você no todo, conhecer seus sentimentos, conhecer seus pensamentos, seus ideais, suas fantasias, conhecer o seu corpo, sua realidade humana. Mas quando eu puxo uma cordinha deste conhecimento e busco conhecê-la, eu devo puxar uma outra cordinha oposta que chama-se comprometimento. E aí a nossa barraca vai estando armada. Vamos este sábado dar um passinho a mais nesta compreensão do relacionamento. E vamos buscando entender estes passos todos. Voltaremos a este assunto, passo a passo. Vamos permitindo que esta luz do alto invada todo o nosso ser, a nossa compreensão, o nosso entendimento, para podermos entender o que o Evangelho nos trouxe de novo, a nova vida. Vamos ao nosso pequeno intervalo comercial, voltaremos a seguir com o nosso último bloco de Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Tudo tem um início, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Para tudo há um tempo, diz assim a Sagrada Escritura, um tempo de semear, um tempo de irrigar, um tempo de crescer e um tempo de ceifar. Um tempo de existir, um tempo de vivenciar essa existência e um tempo de deixar de existir. Talvez estejamos fortalecendo, experimentando na nossa partilha esse tempo do existir. O tempo da existência. E a existência se dá quando celebramos a cada momento concreto da nossa vida. Hoje, neste dia especialíssimo pensado por Deus mesmo antes que tudo existisse, pensou neste momento, sonhou com este momento, planejou este momento. Neste sábado, ao qual nós definimos no nosso tempo, nos acontecimentos da nossa vida, vivemos hoje um momento especial, especialíssimo. Não voltará mais. Ele é único, ele é exclusivo. Por isso eu disse no início, a alegria da existência, a alegria de celebrar existencialmente esta vida, dons de Deus, um dom eterno, permanente que é a própria vida, o sopro em nossas narinas, da inspiração de Deus. A vida que circula em nosso ser, a vida que nos impulsiona, a vida que nos dá consistência de expressarmos a nossa humanidade. E um dom temporal, que é a existência humana. Existimos, deixaremos de existir. Consigo ver você, me relacionar com você e um dia deixará de existir. Eu deixarei de existir.
Não estarei mais entre vocês. O que vai ficar é aquilo ao qual nós semeamos no amor. Por isso diz que as saudades é o amor que ficou. Saudades é aquilo que eu deixei concretamente alicerçado no amor. Não existo mais, mas meus filhos existem. Eles não existirão, mas os netos existem. Os netos, os bisnetos e assim por diante. Esse dom da vida é algo que é celebrado na comunhão dos santos, na comunhão nossa, nesta semelhança divina. O lindo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é que Deus nos dá pistas, nos ilumina, nos revela passo a passo esse mistério imenso. Por isso nós dizemos que mistério é esta realidade que é revelada, mas enquanto estivermos em comunhão. Não é revelado individualmente, é revelado para que possamos viver em comunhão. Vamos permanecer neste amor, porque assim permaneceremos em comunhão com Deus. O quanto, a intensidade, a quantidade que amamos é a intensidade, o quanto e a quantidade que estamos em comunhão com Deus. Quando nós falamos rapidamente de que eu tenho que ter esta atitude, este comportamento, neste tríduo, o deixar a conjugalidade que me deu origem para formar a minha própria, na minha sexualidade, ou na minha maneira de ser, na minha realidade humana. Deixe a casa do Pai para se unir e serão uma só carne. Esta união só é possível se houver o despojamento. Deus disse assim ao seu povo: sai de sua terra. Deus mostrou a todos aqueles aos quais Ele chamou, numa liderança desta caminhada, sempre assim: deixe esta terra e busque a terra que eu te prometo. Sempre vai ser um deixar para ir isto é conversão. Permanentemente, constantemente, enquanto existirmos, nós vamos ter esse chamado. Deixe o mundo. Não somos do mundo, embora estejamos no mundo, mais ainda, somos enviados ao mundo. Mas somos enviados ao mundo como luzeiros, como fermento na massa, como a luz de uma vela que entra num ambiente escuro. Somos nós, luz de Deus. Somos nós a sua imagem. Somos nós chamados a vivenciar a sua semelhança. Eu não consigo me unir a quem quer que seja, e de uma forma muito específica a minha esposa, se não houver um deixar as coisas passadas, deixar a realidade conjugal que me deu origem. Deixe a casa do pai e da mãe. Não serei mais um filho só, serei um esposo. Claro que a filiação continua. Vamos entender isso. Eu não renunciei aos meus filhos, nem meus filhos à minha paternidade. Mas agora eu os trato como esposo e como esposa. Quando vêm eles falar comigo a respeito de qualquer problema seu, eu enfoco isso: você é esposa, minha filha. Não é minha filha, você é esposa. É o contrário. Você é esposa, minha querida filha. Você é esposo, meu querido filho. Portanto, como esposa e como esposo, você tem um sim, você tem uma decisão que um dia você decidiu, você optou. Construa a tua conjugalidade. É um trabalho árduo, é uma tarefa. Não é fácil, claro que não é. Mas é viável, é possível, claro que sim. Eu construí, dentro das minhas condições humanas, a conjugalidade com sua mãe, digo a eles. Amei-a até o fim. Amei-a na tristeza, na alegria. Amei-a na pobreza e na riqueza.
Quando nós decidimos esta união, nós temos que, então, entender essa nossa ação. Eu não consigo que você me aceite como esposo. Eu não consigo consolidar este compromisso esponsal se eu não for fiel a este compromisso. Não é fiel a uma pessoa, é fiel a um compromisso todo. E quando eu digo fiel a este compromisso, eu não estou me referindo, polarizando a coisa e dizendo, eu nunca traí minha esposa, eu nunca tive outra mulher. Meu Deus, nós não podemos absolutizar ou limitar esta fidelidade simplesmente a genitais. É muito mais que isso. A fidelidade minha a esta relação conjugal está em tentar entendê-la cada vez mais, está em colocar a minha realidade em suas mãos, e isso chamamos diálogo. Não há comunhão se não houver diálogo. Não há comunhão se não houver conhecimento um do outro. Fidelidade é dar o meu tempo a este processo, é consolidar este processo. E quantas vezes nós vemos esposo e esposa que buscam uma relação conjugal e cada um quer ser ainda solteiro, ter a sua vida independente. Não pode mais. A vida é em comunhão. Agora não existe o eu e você, existe o nós. E o nós vai se consolidando à medida em que eu vou mergulhando nesta comunhão. Eu vou me dando a você e vou recebendo você. E como é que me dou? Me dou na partilha. Me dou partilhando quem sou e ouvindo de você o que você vê de mim. E assim nós vamos nos consolidando. Porque vamos nos ajudando. Daí a solidariedade e a subsidiariedade. São as duas cordinhas opostas. Eu dou um passo na fidelidade e dou um passo na solidariedade. Como é que eu posso revelar a minha fidelidade a você se eu não for solidário a você? Se eu não for subsidiário? E vamos entender, ser solidário é estar no teu lugar, é entender, é me colocar em teu lugar, entender você, entender seu ponto de vista. E essa subsidiariedade é aquele momento em que eu te sustento, eu te apoio, eu ponho a mão nas tuas costas, você sinta que eu estou aqui junto. E assim vamos nos consolidando. Vamos aproveitar este sábado e pedir a Deus que nos dê essa visão da humildade, essa visão do perdão, essa visão da reconciliação, para que possamos ir amarrando estas nossas cordinhas fixamente, mantendo essa barraca em pé. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Pai de sabedoria, você que tem um plano de amor e sabedoria em nosso coração, nós rogamos, dai-nos essa luz para que possamos compreender. Dai-nos a luz para nós entendermos os momentos em que somos infiéis a este processo. Perdão, meu Senhor. E eu peço a você, minha esposa, esposo e esposa, coloquem-se nesta posição, perdão para que haja reconciliação. Perdão pelas minhas infidelidades quando eu não te ouvi, infidelidades quando eu não busquei entender suas limitações, infidelidade quando eu não quis compreender o seu trabalho, o seu serviço, quando eu não quis entender a sua realidade feminina. Eu quero ser solidário a você, subsidiário a você. Vamos no dia de hoje pedirmos a Deus esta luz, já agradecendo, porque temos a certeza absoluta que Ele está nos dando. Rogo a Deus e juntos intercedemos para que continue nos abençoando. Mas vamos pedir diferente. Que tenhamos a consciência de acolher essa luz. Tenhamos esta liberdade de acolher esta luz. Porque assim teremos um sábado santo, um domingo santo, uma existência santa. E eu os convido
novamente sábado que vem estarmos juntos. E nas redes sociais, no YouTube, nos escute. O convite para que sábado estejamos sentados à mesa da partilha, como se fosse um altar erigido no meio do mundo para o encontro com Deus. Não vamos nos calar, jamais, enquanto existirmos e existir consciência em nosso ser, nós aqui estaremos, porque evangelizar é preciso. Que a família